Pessoal, eu não sei nem como começar esse vídeo. Afinal, é um daqueles vídeos que eu não gosto de fazer. Tem um assunto triste, sabe? Mas ao mesmo tempo, o que eu mais quero é que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possível. Então, antes de começar, eu queria te pedir para se inscrever no canal, clicar no gostei aí embaixo e no final do vídeo compartilhar com quem você acha que precisa ouvir esse conteúdo para a gente montar uma espécie de massa crítica. Pessoas assim como você que estão preocupadas com a saúde e que podem fazer a diferença. Muitos de vocês sabem que eu trabalho com epidemias. Todo o conhecimento de curva de contágio, primeira, segunda onda, essas coisas se repetem em todas as doenças epidêmicas. E por isso, para mim, às vezes é muito difícil assistir o que está acontecendo com a Covid e ver o comportamento das curvas e ficar de braço cruzado. Muitas vezes eu vejo a curva de casos mudando de direção e para muitos pode parecer que ela está só caindo, mas para a gente que entende a estrutura do sistema de saúde, os atrasos de notificação, das confirmações e os comportamentos que precedem uma segunda onda, fica claro. Só um exemplo, eu postei esse gráfico lá no meu Twitter, para quem não me segue é @lucasanandres, e ele representa os novos casos por dia que são confirmados. Essa é a mesma curva que aparece no Jornal Nacional todo dia. Aqui ela está com a média móvel, aquela média móvel de casos, só que no caso é a média móvel de 7 dias. Olha bem para essa curva e me diz se você acha que ela está caindo, subindo ou em estabilidade. A maioria das pessoas pode achar que a curva está caindo ou até mesmo em estabilidade, mas para mim, o que me vem à cabeça é que essa curva já está subindo, isso já tem semanas. E por que você deve se preocupar com isso? Porque esse comportamento dessa curva aí é o primeiro indicativo de que nós já iniciamos a escalada para a segunda onda, mesmo sem ter terminado a primeira. Esse conceito de onda é meio confuso, mas basicamente uma onda é uma coisa que faz uma subida abrupta de casos, que faz um pico, cai e termina em um vale. A segunda onda é quando um novo pico é formado. E eu me preocupo com isso porque se a gente observa os registros históricos, a pandemia de gripe espanhola de 1918 veio em 3 ondas e a segunda matou muito mais que as outras duas. Mas então, por que eu vejo a curva brasileira subindo, sendo que ela está em instabilidade? Porque essa curva que você vê todo dia no jornal não considera os atrasos de notificações. Inclusive, apesar dessa curva ser de fácil entendimento, ela dá uma falsa sensação na população de que as coisas estão melhorando, quando não estão. Os jornais precisam rever isso urgente. A gente sabe que para um caso de coronavírus ser confirmado, ele precisa passar por testes. E até esse caso ser digitado no sistema, o sistema receber esse resultado e atualizar a curva, já se passaram dias. Então o que você está vendo nessa curva aí, de forma nua e crua, é na verdade o que aconteceu semanas atrás. E quando a gente fala de curva de mortes, é pior ainda. Porque pensa comigo, uma pessoa que fica grave e morre de coronavírus demora em média 22 dias desde o início da infecção até o dia que ela morre. Soma aí o período até a morte dessa pessoa ser registrada no sistema e a gente está falando aí de pelo menos 5 semanas de atraso. Então quando você vê aquela curva de média móvel de mortes, sabe que o que você está vendo é o que basicamente aconteceu há 5 semanas atrás, mais de um mês atrás. Então quando eu olho para essa curva aqui, quando eu vejo essa diminuição na queda, a curva parando de cair, o que eu estou vendo é, na verdade, um aumento de casos que ainda não apareceu. Mas, Lucas, tem alguma forma de eu saber o que vai acontecer no Brasil? Olha, para a gente olhar o que vai acontecer no Brasil, é só a gente observar o que está acontecendo na Europa. Foi assim em março e provavelmente vai ser assim agora, porque o vírus é o mesmo, ele não mudou de lá para cá. Quando a gente olha a curva de casos na Europa, curva de casos confirmados na Europa por milhão de habitantes, e aqui eu selecionei vários países, a gente percebe que realmente essa segunda onda está com um número de casos extremamente maior do que a primeira. Isso confundiu muita gente, porque falava-se que isso era devido ao fato desses países estarem fazendo mais testes, o que realmente está sendo feito. Eles estão fazendo mais testes, então está detectando melhor os casos, coisa que aqui a gente percebe como que era mascarado, né? Só que isso gera um problema, porque criou-se uma narrativa de que a curva estava crescendo porque os jovens estavam se infectando. E essa narrativa se pautava no fato de que os indicadores como internações e mortes, eles não estavam subindo como a curva de casos. Mas na verdade o que acontece é uma armadilha, porque os outros indicadores, que são os indicadores de colapso do sistema de saúde, eles são atrasados em relação à curva de casos. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. O que acontece quando a gente avalia a curva de pacientes em hospitais? A gente vê que a curva de pacientes em hospitais, ela também já inflexionou e começa a subir. Isso é extremamente preocupante e é por isso que esses países adotaram novamente o lockdown, para eles não chegarem no colapso do sistema de saúde que foi no início da pandemia. Mas eles adotaram o lockdown muito tarde.
Então é muito provável que essa curva continue subindo algumas semanas, pode ser que ela ultrapasse o primeiro pico e seja ainda pior do que o primeiro pico, mesmo eles tendo adotado o lockdown. E só para vocês verem como que as mortes, o tanto que a curva de mortes é atrasada em relação à curva de casos, eu trouxe aqui a curva de mortes. Então a gente vê que lá atrás a curva de mortes estava lá no alto, aqui foi quando começou a subir os casos e todo mundo ignorou porque falou que ia ser em jovens, não estava causando mortes e tudo. Mas a Covid, gente, é uma doença de transmissão muito fácil, é uma doença de alta transmissibilidade e ela realmente vai pegar muita gente. Vai ter gente ali que é jovem, vai ter idoso pegando e isso faz com que o número de mortes aumente de forma muito mais atrasada, né? Então a curva de casos ela sobe muito mais rápido e normalmente as mortes demoram aí 20 dias para começar a aparecer. Mas então, tem jeito da gente saber se o Brasil está caminhando para isso também? Tem, e eu vou te mostrar onde você pode descobrir se o seu estado ou até mesmo a sua região da sua cidade aí está caminhando para uma segunda onda. E é pelos boletins do Infogripe. Para acessar os boletins do Infogripe, vocês vão entrar no info.gripe.fiocruz.br, vão ir aqui, ó, boletins semanais do Infogripe, clicando aqui. Vai abrir uma página cheia de documentos, vocês vão entrar nesse aqui, ó, atual sem filtro de febre, que é o mais recente, o mais completo que eles têm. E aí você vai fazer o download desse documento, que é justamente esse documento que eu estou aqui aberto. Ele é um relatório, né, um boletim epidemiológico bem completo, feito pela equipe lá da Fiocruz, que faz essas análises de como que a pandemia está caminhando em cada região. E eles também têm um negócio que eu acho muito interessante, que eu vou mostrar para vocês aqui, e é justamente como que vocês vão avaliar se a situação da cidade de vocês está ruim ou não, tá? Eu vou mostrar alguns aqui só para vocês terem uma ideia. Então eles fazem por região, tá vendo? E por capital, e depois lá no final do documento tem por região de cada estado. Então vou mostrar Manaus aqui porque é um caso interessante, porque Manaus eles tiveram uma onda muito forte no início, né? E aqui são os casos estimados e a média móvel, e o interessante é que eles corrigem esse atraso de notificações que eu estou falando para vocês que acontece através de um modelo matemático. Então ele consegue te mostrar como que a curva ela está caminhando semanas à frente. Então você consegue ver como que ela pode caminhar nas próximas semanas. Então o que a gente tem mostrado aí em Manaus, por exemplo, é que mesmo com muita gente infectada lá, a curva já tinha inflexionado, eu mostrei isso numa live, e ela continua crescendo, né? E aí ela deu uma estabilizada, parece agora. Mas aí vocês podem avaliar outras cidades. Rio Branco, por exemplo, você tem um risco de crescimento potencial aqui. Ela está em estabilidade agora, mas você tem essa incerteza de que ela pode crescer nas próximas semanas. Outras cidades, Belém, já indicam um crescimento. E aqui embaixo, em cada gráfico, vocês podem avaliar a probabilidade de crescimento. Quando a linha está acima dessa linha pontilhada, quando esses pontinhos estão acima da linha pontilhada, é porque o pontinho azul tem uma tendência de longo prazo da curva crescer. Então, há uma tendência que no longo prazo a curva cresça. Enquanto a bolinha vermelha, ela indica que no curto prazo a curva está em estabilidade, mas pode ser que no longo prazo ela cresça. E é interessante porque esse boletim ele é atualizado toda semana. Então tem aqui várias cidades, a própria cidade de São Paulo. Por que eu falo que a gente pode ter uma segunda onda? Porque a curva, pessoal, parou de cair. Ela deu uma estabilizada e agora você tem uma probabilidade de crescimento da curva que é acima de 75%. Então é provável que os casos voltem a aparecer em São Paulo. Vou trazer o caso de Belo Horizonte, que é a minha cidade aqui. Belo Horizonte também, ó, que a gente vê que ela está em estabilidade, ela não está caindo mais como estava. Apesar do preto aqui mostrar uma queda, que é o preto é o que é notificado de fato, mas o azul considera todos os atrasos. Então a gente vê que apesar do preto estar caindo, que é o que é divulgado pelas autoridades, a gente vê que o azul está em estabilidade e tem um risco inclusive de crescimento, tá? Uma incerteza aqui. Os boletins do Infogripe são muito completos. Se você estiver realmente interessado em pesquisar, não é um documento complexo, é super claro para qualquer um ler e é disponível gratuitamente. Então você está aí pensando se deve adiar algum compromisso ou está fazendo um planejamento estratégico da sua empresa, é super importante você ter consciência de como que está caminhando a pandemia na sua região. Eu não cheguei a mostrar a nível Brasil ao vivo ali, mas eu trago aqui o gráfico do Brasil. A gente vê que a curva brasileira já não está mais em queda, como está sendo mostrado na televisão.
Aqui a gente está avaliando suspeitos de síndrome respiratória aguda grave, que se mostrou um excelente indicador que aparece antes mesmo dos casos confirmados. E por esse indicador, a curva brasileira já parou de cair, pessoal. A nível Brasil, ela vai ficar em estabilidade por algumas semanas, meses, mas é porque o Brasil é muito grande. Nessa estabilidade do Brasil, você vai ter regiões saindo do pior momento e regiões como a região norte e outras que eu mostrei para vocês que já estão sinalizando um aumento de casos. E o que a gente pode tirar de lição disso? Eu posso afirmar com um grau de certeza alto, baseado em todos os indicadores, Europa, indicadores prévios, curvas de síndrome respiratória, que o Brasil vai ter uma segunda onda. E aqui no canal eu tô fazendo uma série para você se proteger individualmente, porque eu tô quase desistindo de falar pro pessoal ficar em casa. Eu preferi passar orientações para quem realmente quer se proteger, que se proteja. Eu senti que eu tava sendo chato, sabe? Eu queria até que vocês comentassem aí embaixo sobre isso, porque a sensação que eu tenho é que o pessoal acha que a pandemia acabou. E eu, como alguém que entende um pouco desses dados, eu fico angustiado, porque eu sei que se a gente não se organizar como nação e não tiver um plano vindo do Ministério da Saúde para orientar estados e municípios a fazer testagem, rastreamento de casos com isolamento e orientação das pessoas, o nosso caminho é o mesmo da Europa em alguns meses. Eu sei que eu não posso desistir e é por isso que eu fiz esse vídeo. Para manter acesa a minha missão de divulgar a ciência, eu queria te convidar a fazer parte do nosso canal no Telegram, que eu criei lá, e eu vou atualizar vocês com muita coisa legal, com muita coisa relativa à pandemia e outros assuntos da ciência. Muita coisa que não vem aqui para o YouTube, eu vou mandar lá. E claro, queria te convidar a ser membro do canal e apoiar o nosso trabalho. A partir de R$ 7,99 eu criei um grupo exclusivo de apoiadores também no Telegram, que a gente pode compartilhar experiências. E lá eu vou me disponibilizar junto com a equipe a responder dúvidas de vocês que estão aí com dúvidas sobre a Covid. É isso, assista os outros vídeos do canal então para se proteger da Covid e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!